Semana passada foi bem agitada, com ouro nas máximas históricas, praticamente todos esperando por uma implosão do sistema monetário e os medos aumentando sobre uma falta de liquidez no mercado. Mas será que é bem isso que está acontecendo? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, nós estamos começando a semana agora já com uma certa correção do ouro, mínima, né? Depois dessa subida extraordinária do ouro, era de se esperar que em algum momento isso voltasse. Mas você teve aquele grande medo em relação a SP500 e eu estou gravando no domingo à noite, tudo pode mudar, né? E a abertura do mercado de futuros já mostra ali uma coisa um pouco neutra, né? Uma leve subida, vamos ver como é que as coisas vão acontecer agora na segunda-feira de manhã, que é provavelmente quando você estará assistindo esse vídeo. Agora, muito dos medos, né, que houve na semana passada foi devido a uma possível crise de liquidez no sistema euro-dólar, né, nos dólares fora dos Estados Unidos, com aquela diferença das taxas de juros, né, que a gente chama ali de SOFR, do SOFR para o Fed Funds Rate, ou seja, a diferença da taxa de juros fora e dentro ali dos Estados Unidos. Eu estou simplificando, é claro que é bem mais complexo do que isso, mas isso mostra que você tem alguns certos engasgos, só que eles não são tão grandes assim quando você compara com o que aconteceu em anos anteriores. E é sobre isso que isso cria uma série de como sempre, né, narrativas, eu tenho que usar essa palavra quase todo o capítulo, para a gente poder separar o joio do trigo. Mas antes de entrar nos detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer se aprofundar mais sobre a mecânica monetária, como que o dinheiro realmente é criado e flui ao redor do mundo, o que faz com que isso afete os seus investimentos no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo, eu criei esse Substack com vídeos gratuitos, como esse que você está assistindo aqui agora, inclusive sem propaganda, né, no Substack, e você também tem acesso à Universidade Omnimacro, onde eu entro nos detalhes, né, de como realmente as coisas funcionam, como você não viu na faculdade, e compartilho também o nosso portfólio, né, com os resultados, inclusive já passamos ali dos 20% até agora, desde o dia 4 de abril, e também os membros podem acompanhar a exata alocação e ver também os movimentos. Eu acabei de fazer um movimento aqui no portfólio e você pode ver tudo isso no link da descrição abaixo. Então vamos lá. Eu quero trazer, talvez, geralmente a gente sempre fala sobre colapso, né? Tudo vai entrar em colapso em algum momento, etc. Só que é importante a gente ver, talvez, as válvulas de escape que existem hoje. E eu falei tanto no capítulo de sexta e entrei em detalhes no capítulo de sábado para membros da Universidade Omnimacro para falar um pouco dessa questão aqui do ouro, né, o que está acontecendo e toda essa parte da geração de crédito colateralizado, né, com treasuries, né, que é o sistema de Ripple, que gera 80% de todo o crédito fora dos Estados Unidos. E esse foi um gráfico que foi mostrado muitas vezes, né, inclusive eu mesmo mostrei, que é o SOFR menos o Fed Funds, ou seja, a diferença entre o mercado de colateral e o Fed Funds Rate, né, dentro dos Estados Unidos, que é a taxa básica de juros do Fed, e ele começou a dar uma subida, mostrando um certo estresse. Mas você compara ali com a crise de 2019, né, como eu já mostrei até para membros, é praticamente irrelevante, né? Então, assim, significa que vamos ter um sério problema? Não. Agora, pode ser que aconteça? Com certeza. Só que é importante separar o que é possível do que é de fato iminente, porque esse sistema consegue se ajustar ao longo do tempo. E eu também expliquei para para os nossos membros, né, para vários dos nossos membros, que o próprio Fed, vou compartilhar aqui, ele criou em 2021 uma outra forma de válvula de escape que a gente chama de SRF, né, que é o Standard Repo Facility. Ou seja, o que acontece aqui? Em época de falta de liquidez, o Fed também pode intervir fazendo repo se você não encontrar a sua contraparte. Então, se bancos tiverem dificuldades em conseguir os dólares necessários para servir a sua própria dívida, ele pode usar essa válvula que o Fed criou, onde o Fed acaba sendo a outra contrapartida. Isso ajuda a fazer cair esses juros, né, dar uma segurada, e ele permite que o mercado tenha liquidez. É importante definir o que é liquidez. Liquidez é simplesmente
a facilidade que você tem de sair de uma determinada posição. Se eu tenho um ativo e quero transformá-lo em cash, eu vou ter alguém que vai ter o cash do outro lado. Se eu tenho cash e quero comprar o ativo, eu tenho alguém que vai ter esse ativo do outro lado. Então é super importante que o Ripple esteja saudável. Então, apesar de a gente até ter coberto bastante isso, né, na semana passada, etc., é importante a gente ver que se você colocar de fato aqui na ponta do lápis o volume que foi utilizado até agora dessa válvula de escape aqui do Fed, ela somou aqui uns 8 bilhões, né? Você tem aqui 6.600 mais uns 750, somando ali todos os repos que foram feitos com bonds americanos ou com mortgage-backed securities, que é baseada, né, nas hipotecas americanas, dá 8 bilhões, mas 8 bilhões é literalmente nada. Então, o que acontece aqui? Que é importante nós vermos. Mesmo que você comece a ter um estresse maior a partir de agora, o Fed ele tem 2 tipos de válvula de escape. É ele simplesmente aumentar as janelas aqui desse SRF. Você pode deixar os bancos usarem mais isso e ele mantém a coisa fluindo. Essa é uma forma. Mas você também tem a outra, que não foi usada até agora, que seria o QE, né, o Quantitative Easing. Então, nós ainda estamos no momento onde o Fed fez os primeiros anúncios para dizer que ele vai deixar de fazer o Quantitative Tightening. Então, se você... Eu vou até colocar aqui Fed Balance Sheet... Eu vou colocar essa página aqui, só um minutinho. Então, quando você vê o balanço do Fed, deixa eu colocar aqui na tela, você vê que ele tinha expandido bastante, ele veio reduzindo esse balanço, né, deixando os treasuries, né, a dívida americana no seu balanço simplesmente vencer, sem fazer mais nada, né, e vai diminuindo. E isso, em princípio, afeta um pouco o sistema euro-dólar. É engraçado, não afeta muito os Estados Unidos, porque nós estamos em regime de gastos fiscais, né, regime fiscal, produção de liquidez, só que fora dos Estados Unidos não existe o fiscal. Então os bancos dependem ali do mercado de Ripple funcionando, né? Quem me acompanha nesse podcast sabe exatamente do que eu tô falando. Se eu estiver falando vários nomes estranhos para você, seja muito bem-vindo, mas você vai entendendo ao longo do tempo, vai seguindo os outros capítulos para ver como que as coisas vão. Agora, você percebe que essa redução é o que a gente chama, que é o famoso QT, né? E o Jerome Powell, ele acabou de dizer que agora a perspectiva é de pelo menos parar QT, mas nada impede dele voltar a fazer QE. Só que agora a grande parte que é interessante é que o mercado já acaba interpretando, ou muitos no mercado acabam interpretando que automaticamente ele vai ter que voltar a fazer QE e que vai ligar a famosa impressora, né? Eu falei isso, inclusive, no capítulo de sexta-feira, mas a coisa não é bem assim. Então, qual que é o exemplo de talvez, pensamento que eu quero trazer? Que eu acho que foi muito legal essa discussão que teve no Twitter recentemente. Então, ela começa com a narrativa. Então, você vê um cara falando, nada contra o Preston Peixe aqui, eu já vi alguns posts dele, etc. Só que é muito pessoal assim, Bitcoin, ouro, tudo vai entrar em colapso e tudo é iminente. Apesar de eu adorar os dois ativos, é muito importante você entender que as coisas não funcionam no timing que a gente imagina e você pode ser liquidado enquanto você espera. Então aqui ele fala a seguinte coisa, olha, acabou o QT is dead, agora QE is next, é o próximo. Já acabou o RRP, né? Agora não tem reservas, etc., vai dar um grande problema, maior ainda do que 2019, já tá vendo, já vai fazendo aquela série de previsões, né? E tudo isso chama atenção. E isso acaba com QE e controle da curva de bonds, né? Então o Fed vai ter que intervir no controle da curva de bonds, ninguém vai querer comprar dívida americana e a única coisa que você pode comprar é Bitcoin e ouro. E esse tipo de tweet chama muita atenção, dá 165 mil views, mas ele tem uma série de problemas, porque você está criando uma série de causalidades e efeitos que não são assim que funcionam. Pra você ver, né? O pessoal reclama que eu uso muito a palavra narrativa, mas você vê uma dessa gigantesca praticamente todos os dias, né? Se não for várias. E aí já se chama atenção aqui, né?
esqueci o nome dele, tá aqui Fedjal, mas que é o host do Blockworks Macro, que é um canal excelente, recomendo fortemente você assistir, mas ele falou, olha, não tinha, em 2019, quando aconteceu a crise de Ripple, né, não tinha essa provisão do Fed, o SRF, agora ele existe, você pode usá-lo como uma válvula de escape. E ainda tem uma outra coisa que foi chamada aqui a atenção pela Lynn Alden, que não dá para ler tudo aqui, né? Nós não temos muito tempo, mas ela falou a seguinte coisa: o Fed, na verdade, o Fed tem a capacidade de ou usar o SRF e deixar os bancos poderem, né, fazer esse Ripple com o Fed, ou ele pode simplesmente voltar a fazer QE, que é o quê? Você começar a injetar liquidez e comprar os bonds dos bancos e colocar cash na mão deles, certo? É uma troca de ativos, não é impressão de dinheiro. A QE, quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando, QE não é o Fed imprimindo dinheiro. Apesar dele poder criar bank reserves, né, que são as reservas bancárias, esse é um dinheiro que só flui dentro dos bancos. Você está trocando ali os bonds que eles têm nos seus balanços por cash diretamente do Fed. Então não muda, não expande o balanço do banco, nem vai para a economia real. Mas isso ajuda a pelo menos dar uma segurada na hora que ele precisar de cash, poder usufruir dele, etc. Então é uma outra forma que o Fed pode fazer. Só que a Lynn Alden fala que esse SRF, ela vê como uma coisa, como se fosse um enxerto, né? É uma coisa que está ali para poder ajudar os bancos, e se o Fed, por acaso, vê que eles vão sendo usados cada vez mais e acaba virando uma coisa um remendo que acaba virando uma coisa mais definitiva, eles sempre podem voltar a fazer QE e tentar trazer isso de volta. Então, assim, você sempre consegue continuar a fazer a música tocar e fazer o que interessa, né, funcionar, que é Ripple, ou seja, bancos precisam de colateral e precisam ter alguém com cash para poder emprestar para eles e devolver no dia seguinte pagando juros, e todo mundo precisa ter o cash suficiente para pagar esses juros, e vai expandindo o sistema. Então o objetivo do Fed é fazer com que a dança das cadeiras não pare. Ele pode até tocar a música por mais tempo, né? Você não consegue criar mais cadeiras. Isso depende muito mais do mercado do que outra coisa. Então, esse é um jogo que vai criando esses descompassos, e é baseado nesse equilíbrio que você tem os mercados subindo, você tem, né, o ouro subindo, o Bitcoin subindo, todas as coisas que nós vemos nesse exato momento. Então, estamos diante de uma grande crise deflacionária? Ainda está longe disso. Você tem outros indicadores como o swap spread, por exemplo, que ainda não mostra nada muito específico acontecendo. Então, assim, a gente vai sempre monitorando, né, a liquidez. Isso traz um certo sinal? Traz. Agora, não significa que isso vai ser uma grande queda. E nesses momentos, você, obviamente, na confusão, né, onde você falta um pouco daquela liquidez e não tem ali um gasto fiscal, por exemplo, para compensar, você acaba criando essas bolhas onde falta aquela liquidez. Só que o problema é a amplificação exacerbada, né, de você falar que tudo vai entrar em colapso. Então, quando você olha o que acontece, né, por exemplo, maravilha, tweets como esse, né? Então, assim, todo tipo de notícia tem o objetivo de chamar a sua atenção e falar, uau, corporate spreads atingiu o menor nível, então tudo vai entrar em colapso. E aí você vai mantendo essa coisa de colapso atrás de colapso atrás de colapso, e você acaba criando ali, né, uma expectativa e já se posiciona dessa forma, e muitas vezes você acaba se frustrando porque o mercado acaba subindo mais ainda. Então, talvez seja o principal motivo, né, do capítulo de hoje, é ajudar a trazer um pouco das narrativas de fato e você tentar contrapor justamente usando essas ferramentas. Agora, claro, se você quiser se aprofundar cada vez mais para entender essas ferramentas e você mesmo, né, poder fazer a interpretação de tudo isso, aí eu recomendo fortemente o nosso Substack com os links aqui abaixo. Perfeito? Então, vamos ver como é que as coisas vão, e com certeza, quanto mais volatilidade nós tivermos, mais intervenções e outras formas você vai ter de ajustar, não somente no mercado privado, né, dentro do sistema Eurodólar, que se desenvolve achando suas próprias soluções, mas como também com as
com as próximas intervenções do Fed. E aí vai mudando completamente a forma dos investimentos. 5